Aô, meu povo! Eita, bora! Ô, Marcelo, Chegamos, hein? Você é aquela coisa do pontual, né? É, filha, tem Tá que ser, né, mano? certo, Quando tá tá no certo. nosso controle, a gente tem que se virar, né? É sobre isso. Estamos ao vivo neste canal maravilhoso, na live número 39. É, meu Pra filho. trazer uns updates aí pra vocês. Daqueles problemas, né? O problema do cano, lembra que a gente falou pra vocês? Que eles fizeram o teste, o cano tava sem pressão. É isso. E aí tava vazando em algum lugar, o homem veio, fez a sondagem pra ver onde é que era, porque tem cano passando por debaixo da casa, fundação, né? né? Da fundação da casa. E aí você só consegue ver escutando o barulhinho da água. E aí a gente contou pra vocês que... eu contei na verdade lá na Web TV, né? Sim. Na Web TV e nos membros, que veio o primeiro rapaz, fez 2 buraquinhos, não sabia onde estava, aí depois veio o chefe dele e achou onde está o vazamento. E agora nós temos 2 buracos enormes. Quebraram dois rombos, tudo. né? 2 Quebraram rombos no tudo. corredor. Na fundação da nossa casa, bem no corredor, naquele corredor da lavanderia que vai para fora ali, que tem como fala, meio banheirinho, então ali. Então nós vamos mostrar tudo, explicar para vocês. Marcelo tá sabendo mais do que eu, que ele tava aqui com o rapaz. E a gente tem mais uma coisa, que é o que? Isso aqui, ó, fecharam. Fecharam, filho. Fecharam, porque vocês lembram, né? Essa parte aqui dos vidros da parte da frente da casa ainda não estão prontos e precisa estar fechado para depois que arrumarem esse vazamento dos canos, passar pela inspeção e entrar o insulation e o drywall. Não dá para entrar drywall com a casa aberta. Então aquelas 2 janelinhas do quarto da Sofia que estavam faltando, ainda estão faltando, eles fecharam. E essas aqui que a gente sabia que ia demorar mais um pouco, também eles fecharam com plywood. A da Sofia acho que dá para ver por aqui, ó. Tem a madeirinha já. Então vem chegando, vai deixando seu like, comentando, compartilhando, menino, que tem mais um update nesse canal maravilhoso, nessa saga de perrengue, que é a construção da nossa casa no lago. É isso, ó. É tudo ao vivo, você que é novo no canal, viu? Tem um monte de live aí, com tudo os perrengues. Tem alegria também, não é só perrengue. Ó, o Rock chegou. E tem preço de tudo, que eu acho bastante importante, né? Nesse nicho construção, reforma, acho bastante importante a gente ter uma noção de valores. Então é isso, bora lá ver o rombo, literalmente, que fizeram nisso tudo. Já dá pra entrar pela portinha ali, ó. Quer já entrar por ali? Vamos, né, mano? Já vai tirar o band-aid sem nem avisar, né? Ué. A bunda cheia de pelo, pá! Tu tira o band-aid. Já vai, só vai, meu filho. Pra doer de uma vez só, né? É isso. Então temos aqui o primeiro regaço e o segundo regaço. Olha isso, gente. Aí. Olha isso, olha o tamanho do buraco. Pois é, esse aqui ainda falta cortar o plástico aqui embaixo e chegar no cano, arrancar areia e chegar no cano, né? Mas o segundo, ó, já tá aqui já. Já arrancaram aqui, vou virar aqui pra vocês, eu vou passar pro lado de cá, que dá até pra enxergar o cano aqui, ó. Tá vendo lá? Aí nós cortamos o cano ali embaixo, é o caninho do lado de cá, tá vendo? De lá de lá tá bom, é esse aqui. Nós cortamos ele aqui pra ver se ele saía. Porque do jeito que tava vazando ar, parecia que tava partido mesmo, sabe? Ou uma conexão mal feita, algo assim, mas não saiu. Então aí vai quebrar aqui. E essa parte aqui que vocês estão vendo, ó, isso aqui é a coluna que passa no meio da casa aqui, ó. Vai até lá na frente, tem os helical piles aí, as estacas helicoidais. Exatamente. Então, porque a gente precisa lembrar que essa casa, ela é construída em cima de estacas, porque a gente cava aqui 1 metro já tem água, porque tem um lago enorme aqui, bem na frente da casa, né? Então quem acompanhou o processo sabe, né, que foi todo um processo de engenharia para poder fazer a fundação dessa casa. Então a casa, ela é meio que flutua nessas estacas, né? Ela não é uma casa que o concreto dela vai na terra, né? Tem terra embaixo, mas o concreto dela tá preso nessas estacas e um monte desses ferros, né? Que a gente chama aqui de rebar. Eu sempre esqueço o nome. É a ferragem, né, essas ferragens, né? Então são 2 fundações, as estacas helicoidais e o radier, né? Isso. Então, o encanamento, esse primeiro encanamento, quem acompanhou viu todo esse processo, tem tudo isso lá nas primeiras lives, tá, gente? Vocês querem ter noção de como foi feita essa fundação. Então, esse primeiro encanamento, ele passa, depois eles jogam terra em cima dele, aí eles jogam aquela lona preta e depois vem a concretagem do radier. Mas no meio disso
tinha essas estacas, tem essas estacas que suportam o peso da casa. E o que o Marcelo está falando é que no meio, exatamente no meio da casa, tem um monte uma de coluna estaca enorme. E uma coluna de concreto, né, que é onde suporta esse meio da casa. Então, esse pedaço aqui não pode mexer, senão você vai mexer nas estacas. Então, eles vão ter que trabalhar aqui e pular para o outro lado para trabalhar. A ideia ali. aqui é pegar essa linha aqui, né, e passar um cano daqui por baixo da coluna e pegar ele lá do outro lado e emendar lá e resolvido. Pois é, aí você me pergunta, como é que isso aconteceu? Gente, tudo para eles é normal. Né? Ah, não, isso sempre acontece, isso é normal. Na hora de concretar, pisa. Ou pisaram, ou concreto, ou não sei o quê. Nesse Mas caso a gente nosso, precisa... Nesse caso nosso, foi o peso mesmo. Você acha que foi do o peso? concreto. Foi o peso do concreto. Porque assim, se o cara pisa, já tem areia por cima, bastante areia. Ele não ia estragar pisando, né? Foi o peso do concreto. Você acha? Que arrebentou. Bom, aí acharam, aí vocês perguntam, mas como achou? Porque quando eles terminam de fazer o encanamento da casa toda, eles precisam colocar água nos canos e esses canos precisam segurar uma certa pressão. Esse é o teste que eles fazem para saber se está vazando em algum lugar. E não segurou a pressão. Mas saía muita água, não tinha um mínimo de pressão. E aí você contrata uma outra empresa que vem fazer essa sondagem para ver onde é que está. Porque estava debaixo da terra e não tem como ver, né? Debaixo do concreto, debaixo da terra, debaixo dos ferros, debaixo de tudo. Então, menino, nós estamos nesse ponto aqui. Ontem o rapaz, no fim de semana ele quebrou essa parte, ontem ele veio e quebrou essa aqui. Agora a gente tem que esperar os encanadores, que sabe Deus quando eles vão vir, né? Era suposto vir entre hoje e amanhã. Tá então, certo. Entre hoje e amanhã eles têm que vir aí. Tá certo. Para poder fazer isso aí. E aí, como eu disse, né? Tudo é muito normal. Ah, não, eles arrumam isso aqui facinho. Mas tem alguma chance de não dar para arrumar, Marcelo? Não, tem que arrumar. Tem que arrumar. Né? Não, do jeito que está planejado para fazer aí, vai ser arrumado. Vai ser, né? Já cortou lá do outro lado, vai. Tá certo. E aí depois eles têm que fazer... Tá escuro aqui, viu? Depois essa luz aqui, depois eles têm que fazer todo o processo para remendar esta cagada, né? Na parte da fundação, porque né? Tirou um pedaço dos ferros aí de cima, né? Tirou. Porque são duas malhas, né? Do aí radier. Ele vai ter que furar tudo, colocar as barras com epóxi e aí fazer de novo aí. E depois concretar de novo, né? O concretar é mais simples. Aí, vocês lembram, né, que a gente queria colocar duas tomadas no chão da sala que esqueceram de pôr no projeto? Inclusive a gente pode até mostrar elas lá. E aí, o que eles falaram para mim? Não, a gente não pode quebrar a fundação por causa da garantia da fundação, né? Porra, tu vai comparar um quebradinho aqui, olha, para passar duas coisas. É um negocinho bem pequeno, ó, porque vai uma tomadinha aqui, ó, nessa marquinha. E a outra aqui. E a outra tomadinha vai aqui. Aí vocês lembram que eles falaram? Porque assim, ó, quando a gente fala, esqueceram isso, ou preciso daquilo, tudo é muito difícil, nunca dá. É tudo um processo. Aí, né, eles inventam um tanto de coisa. Mas aí fazem 2 buracos daquele na minha fundação. Cadê a garantia, né, Marcelo? Garantia sou eu. Então, assim, aí você vai percebendo... Não, nós já tivemos um buraco da banheiro shower. Que esqueceram. Exato, que esqueceram o rebaixo dela. De rebaixar a shower do banheiro, tiveram que quebrar a fundação. Bastante, inclusive, que a gente já mostrou para vocês nas outras lives. E aí, eu acho assim, ó, a gente vai aprendendo nesse processo que eles enganam muito a gente, eles falam o que eles querem, e a gente... Porque às vezes, você não quer atrasar, né? Porque joga tudo isso, né? Vai atrasar mais. Se você quiser fazer isso, aquilo, vai atrasar. Ou, não dá porque vai estragar a fundação, que foi o que aconteceu. Só que aí você vai vendo as cagadas acontecendo e tendo que fazer 2 rombos desse na minha fundação, e eu pergunto, cadê a garantia? Ou seja, é mentira. Tem outro jeito de falar? Não tem. É mentira. É mentira. Porque olha os 2 tamanhos dos rombos que tá ali no negócio. Você é doido, tio? Bom, mas agora, o negócio vai ser resolvido essa semana. Diz que vai, né? Provavelmente a gente já pede a inspeção da parte do encanamento e dos frames. Certo. Terminando a inspeção, a gente tem que fazer toda a parte de insulation da casa e aquele concreto que vai no piso de cima. Tá certo. Aí a gente está preparado para colocar o drywall.
Na verdade, o drywall tem que ir antes do concreto. Bom, a ordem que me passaram foi essa. Agora, se na sua ordem é diferente, Sabe eu não por quê? sei. Como é que eles vão tirar o drywall dali se o concreto tem que ir no chão, se o drywall está no chão? Bom, o que me falaram foi isso. Então, E eu perguntei para ele, eu falei, Então. vem cá, o concreto lá em cima vai antes ou depois do drywall? Quando chegou o drywall, porque eu achei estranho o drywall ser Então vai ser entregue antes do concreto, porque como é que você move isso aqui para botar o concreto? Tu Sim. vai jogar tudo aqui mas embaixo? o que me passaram foi isso. Então, Então esqueceram que tem drywall ali. exato. Então o drywall vai primeiro e depois o concreto, porque Beleza. senão não faz sentido. Não é, gente? Como é que eles movem? Lá em cima eles têm que... vai entrar um concreto, não é concreto, é uma mistura. Em cima da madeira, do piso de cima. Só que isso aqui tudo já foi entregue. Tem um monte lá em cima. Então, quando foi entregue, no dia, que é isso? Eu tô mostrando para ela que ali, susto. para eles ali. No onde é que tá o dia, drywall. eu perguntei, né? Falei, mas vem cá, o concreto vai antes ou depois do drywall? Não, vai depois. Primeiro o drywall, depois o concreto. Falei, Então, beleza. Então, nós temos um step antes para entrar porque o drywall. senão não faz sentido, né? Não é só o insulation, inspeção, insulation e drywall. Tá é mais certo. rápido. Tá certo. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida desse regaço todo? Porque assim, ó, eu acho que eu e Marcelo, a gente vai poder depois, né? Toda etapa tem alguma merda. A gente vai, né? Quando alguém precisar de alguma dica, né, de alguma merda que deu em alguma etapa, a gente vai poder falar, Pra gente aconteceu desse pra jeito gente aí. foi assim. Pra gente Espero foi... que não aconteça com você igual. Depois disso, Marcelo, tem mais alguma coisa que pode dar muito ruim? É lógico, Porque isso aqui é muito ruim, né? Esse é muito ruim. Esse É too tipo bad. muito ruim, né? Esse aí acho que é o ruim dos ruins. É o fundo do poço. É, né? Eu acho que é. Mais uma vez na fundação, né? Pois é. Então, Eu espero que nada... daqui 10 anos a gente não tenha problema com essa fundação, né? Não é isso. Porque aí, imagina, a treta para arrumar isso aqui. Não é isso. Bom, mas tem todo um Ai, estudo aí e assinaram, né? Aí vocês entenderam, né, gente? Então você que vai construir, você já sabe. Quando você quer alguma coisa, nunca dá. Tudo é um problema, tudo tá errado, não tem como. Quando eles cagam, eles quebram, tudo dá, porque tem que arrumar, aí já a garantia. Pois é, e muitas tal. vezes, a gente acaba nem vendo esse tipo de reparo. Que nem, vamos lá, você aí do Brasil que quer estar construindo uma casa aqui, você não tá aqui na obra Vendo as merdas. vendo o que está acontecendo. Então, Certo. aconteceu, beleza, os caras vêm, arrumam e tu nem ficou sabendo o que aconteceu. Tá entendeu? certo. O bom é que nós temos um combinado, né? De ter que vir aqui quando a gente quiser. Combinado não, que a casa é minha, eu venho a hora que eu quiser. Para ué. poder vir e fazer as nossas livezinhas maravilhosas aqui para vocês. Mas então, quando você compra com construtora, dessas enormes que fazem aquelas casinhas pegadinhas... que não é customizada, né? Aquelas casas iguaizinhas e tal, é tipo padaria, né? Assim, Já tá a né? formulazinha ali, tem 3 modelinhos no condomínio, Quando você a escolhe casa o modelo, o não terreno e é acabou. personalizada, customizada. Então, você não fica em cima. Mesmo se você mora aqui, você não fica em cima igual numa casa assim, né? Então, é isso que o Marcelo está falando. A gente acaba não vendo as cagadas que acontecem. Mas, ai, gente, é muita cagada, não é pouca cagada não, viu? E Pois é, essa aqui foi demais. Pois é, e terminando isso aqui, ainda tem que colocar os chuveirinhos lá na parede do banheiro nosso, que também não foi colocado. É verdade. Esqueceram o chuveirinho, né? ficou Esqueceram escuro de mais novo. uma coisa, mas aí foi erro de projeto da elétrica. Tu vai mostrar? Que Eu vou esqueceram? mostrar aqui o negócio do banheiro primeiro, aqui, ó, onde é que vai um negocinho aqui desse lado aqui, Ô, Tiago, eles vão fazer sim a tomada no chão da sala. Como eles vão fazer, eu não sei, mas eles vão fazer, viu, Tiago? Eles vão fazer. Você não acha que nós merece? Não, vai ser Duas feito. tomadinhas no chão da sala? Não, vai ser feito, não Né? vai A ter gente problema, merece duas tomadinhas. Que Pois são é, duas então tomadinhas? vai um chuveirinho nessa parede aqui e vai um outro nessa daqui, ó. Então isso aqui é suposto o cara, entre hoje e amanhã também, deixar isso aqui certo. É bom que tá pertinho do buraco ali, ó. Não dá nem pra ele esquecer. Então, esse foi, para quem não acompanhou, esse é o outro erro que eles fizeram, né? Porque essa shower já tinha que ser rebaixada assim desde o Sim. início. Então, eles já tinham que ter feito a concretagem com esse buraco aqui. Pergunta se fizeram. Não fizeram. E aí, depois, quando a gente questionou, aí eles vieram quebrar. Essa foi a primeira quebra na nossa fundação, né? E já estava quebrada assim quando eu pedi as duas tomadas e vieram com esse bullshit de que não pode quebrar, que vai dar ruim. Pois é, agora vamos mostrar ali o que ficou faltando lá na varanda? Vamos.
Vou mostrar ali pro povo. Bom que já abre essa porta que tá calor, né? Então já abre, porque senão não posso sair, meu bem. Tá bom, eu abro pra você. Então, eu e Marcelo tava sentada aqui outro dia, menina. E estamos com esse mesmo calor aqui que nós estamos sentindo agora. E eu sentada aqui na porta, né? Que eu gosto de ficar sentada. Eu fico sentada aqui, menina, se deixar o dia inteiro olhando pra essa paz, que é esse paraíso aqui. Aí eu tava aqui, eu falei, nossa, ainda bem, né? Que quando a gente tiver aqui vai ter um ventilador. E aí eu olhei pro teto. Falei, uai, cadê o ventilador? Não tem o negócio do ventilador. Mostra como que é o ventilador. Então, ó, aqui seria suposto ter um ponto pra gente colocar um ventilador bem aqui no meio da porta, No meio da porta, né? Porque aqui, ó, a gente tem um aqui nessa porta, tá vendo aqui? Essa caixinha cinza em cima, gente. Aí, ó, essa aqui, ó. E aí nós temos mais um aqui no meio dessa outra porta aqui, que é da cozinha, certo? E aí nós temos mais um aqui, que tá aqui na outra porta da sala, certo? Então, imagina, né? 3 pontos aqui, e aí esqueceram de colocar aí, mas esqueceram de colocar no projeto. Não foi que esqueceram de instalar não, tá, gente? É erro de projeto. É. E aí a gente assim, ó, gente, nós sentamos aqui, falamos, oh, ainda bem que vai ter um ventilador, e olhamos pra cima e falamos, ué. Aí eu fui no projeto, né, pra ver de quem que foi o erro, e o erro é erro de projeto. Então vamos ter que instalar, fazer passar o fio aí de mais um ventilador. Agora, tu imagina se a gente, depois tá tudo pronto, aí tem que quebrar o teto, não é difícil de passar. Mas é mais mas dor aí de cabeça, tem que estragar, né? o que já tá pronto, né? Estragar o que já tá pronto, Não tem o necessidade, slab, né? tudo. Então. A Vanessa falou, minha irmã querendo rachar comigo para construir no mesmo terreno e eu correndo, tomei trauma com os vídeos. Eu não vou nem te pedir desculpa, Vanessa, que eu acho que é mais um serviço que nós estamos fazendo, não é para as pessoas. Não construa mesmo. Se você tem outra opção, não construa. Pronto. É isso. Eu vou falar para você construir. Vai valer a pena? Obviamente que no fim acaba valendo a pena, né? Ninguém acha que questiona se vale ou não a pena. Mas o processo é muito estressante. Então, É se você estressante, tem como... é frustrante, Você se sente um idiota, São vários principalmente se você, né, pega pessoas desse tipo que a gente já vem falando com vocês, que parece que estão fazendo um favor, que a hora que você reclama, ao invés, né, de falar, porra, tu tem razão, muita cagada, né, briga com você ao invés de querer te ajudar. Então, assim, é foda. Então, para evitar, se você pode, não construa não, minha filha, já compre pronto, tá bom? Ué. Se não precisar de reforma, melhor ainda. Mas a reforma não tem jeito, né? Porque, olha, eu vou te falar, Reforma não tem viu? jeito, uma hora ou outra ela chega. Até pra nós chega, né, filha? Verdade. A Kátia falou, acontecer esse tipo de problema é normal só se for para esses profissionais incompetentes dessa empresa. Se eles sabem que tudo isso poderia acontecer, por que não trabalharam para evitar, tirando vocês de otários, disse Kátia da Costa. Ah, mas nós é muito otário, Kátia. É o que a gente se sente, muito otário, né? Assim, eu acho que pode acontecer sim, né? Mas é que tá acontecendo tudo, desde sempre. Não é Pois porque se não tivesse esse vazamento, já tinha passado essa inspeção, o drywall já estava sendo colocado. E, a gente vai ficar no fio da navalha no tempo mesmo, entendeu? Porque eles falaram em novembro para entregar a casa pra gente, né? Falou, eu vou te entregar a casa em novembro. Tá no contrato em novembro. Só que, mano, o contrato tem milhões de jeitos da pessoa poder sair fora. Por quê? Porque teve 8 meses de atraso, teve mais não sei o quê, blá, 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 blá. A gente não vai ganhar nada com isso. Tá? Roberta disse, Tatselo, as desculpas daí são as mesmas daqui. Sempre é normal. As cagadas, né? Mas enfim, no final vai ser maravilhoso. Então, Roberta... Eu acho assim, né? É o que eu sempre falo pra vocês. Dos males o menor. Antes cagar e a gente descobrir no processo do que descobrir depois. Tu imagina se não tivesse esse teste de pressão e tudo tá lindo, maravilhoso, com piso, com drywall, com não sei o quê. E aí tu vai e não tem nada. Aí tu descobre que tá tudo cagado. Aí tem que quebrar piso, aí tem que... Vixe. Pois é. E o POC, esse negócio de cortar o concreto... Ainda jogando água, mano. POC, jogando água, faz uma poeira lascada. Olha ele. Tá aqui, ó, passou aqui agora. Tá gritando. Só mais um erro no meio de tantos outros, disse Valesca. É verdade, Valesca. Mas fazer o quê, né, gente? Glaucio, construir dá muita dor de cabeça. A gente tinha uma noção, gente. A gente não é besta também, né? Lógico. A gente tinha uma noção. Mas assim, eu acho que tá over já, né? Já não tá?
meio over. Então, voltando no assunto lá, Qual? você não deixou eu terminar? Desculpa, meu filho, que eu te cortei? Você me cortou na hora que eu ia falar que depois que põe o drywall são 90 dias Sim. para finalizar se não tiver mais nenhum problema, né? É isso. Então, Tá muito escuro aqui partindo do princípio, mas se eu virar para cá vai ficar mais Aí tá escuro. bom, meu amor. Partindo do princípio que a casa no contrato tá para ser entregue em novembro, então os 3 meses tinha que contar de agora. O drywall já tinha que estar pronto. Já passou. Ou seja, não tá. Deus sabe quando é que esses caras vão voltar para arrumar isso aí, porque faz um mês que a gente tá mas nesse tem que processo. voltar entre hoje e amanhã. Então esse tem, né? Não é muito tem, né? Não, Você sabe. Tem que ser feito. Tem que ser feito porque eu tô correndo atrás disso. Tá bom. Já tá demais de problema. A paciência tem limite, disse Kátia. Ih, minha filha minha já expirou já faz tempo. Por isso que o Marcinho que tá tomando conta agora. Fala Marcelo, porque senão... Marcelo. O Marcinho Marcelo tá vai ficar de outro jeito. tomando conta. Aí se alguém tá escutando vai entender. Sério mesmo, Olha, eu vi uma vez, eu já comentei com vocês, não sei se foi aqui, se foi na Web TV, nos membros da Web TV, que uma vez eu assisti um show de pessoas que constroem terrenos assim, ou aqueles terrenos de declive, ou que nem o nosso, né, que é um terreno difícil, porque, cuidado, tem um lago. A moça estava construindo no deserto. Uma casa linda, num lugar lindo, mas no deserto, terreno difícil, acesso, off-grid, que eles falam, né? Off-grid é quando você não está na cidade, você não tem nada, você não tem saneamento, você tem que fazer tudo. Nem luz, né? E tem um problema também do acesso que a gente não tem aqui, porque a nossa rua é asfaltada, a gente não está no meio do nada, né? Mano, só sei que no final da casa demorou anos para ser construída, muitos problemas. A mulher falou que simplesmente... Perdeu o tesão. Ela perdeu o tesão pela casa, ela não foi mais na casa. A casa ficou fechada. Abandonar, estragou, né? Que eles voltaram lá. Sabe por quê? Porque eles deixaram a porta aberta. E aí os bichos entraram, Uma das portas eles deixaram aberta e ficaram anos depois que a casa terminou, sem ir na casa. Era uma casa de férias, né? Não era uma casa para morar. E aí, quando eles voltaram, anos depois... Tinha entrado bicho, tinha entrado tudo, né? Sujeira pra caramba, Sujeira, né, a casa tava toda cagada. Mas depois eles arrumaram a casa e ela foi usar a casa. Mas ela contou isso, ela falou assim, eu perdi o tesão pela casa, muito problema que me deu, fiquei anos sem ir na casa. E eu falei, nossa, que absurdo, isso é impossível acontecer. Impossível alguém perder o tesão, né, por algo que era um ideal seu construir aquilo ali. Mas não é impossível não, gente. Acontece. É muito possível, porque assim, é para tirar nós de muito otário mesmo, sabe assim? Então, por que não colocaram com cola de cano tigre? Duvido vazar, disse a Tânia. Ô Tânia, o problema é que não é que estava vazando na conexão. Tava quebrado o cano. Concreto pesado quebrou o cano. Quebrou o cano, entendeu? Então, a cola tigre não ia resolver em nada. Não, tem que tirar e conectar o pedaço novo, entendeu? A cola não ia funcionar não, menina. Ai. O que mais? Foi a Vânia que disse isso aí. Beijo, Roberta Kelly. Falou pro povo fazer murrinho. Energia boa, né, minha filha? Não, mas vai dar certo. Vocês sempre colocam um sorriso nos nossos rostos, tomara logo, abrir um sorrisão aí, vem, pois merecem. Obrigada, Aline. Gedeon, a Natália tá falando com o Gedeon, eles já falaram que até a casa da piscina vai ser mais simples. Gedeon tá perguntando alguma coisa, se nós vamos construir, acho que alguma tá coisa. Perdido no rolê. Ô Gedeon, tu perdeu a última live, Gedeon. Merda. Tu vai lá na última live que nós falamos sobre isso aí. Não vou falar de novo para não ser redundante com quem já assistiu, mas nós falamos aí na última live, viu? A Heloísa perguntou se você acha, Marcelo, que foi por causa do concreto errado que trouxeram naquela vez. Não sei. Que cagou isso aí. Não sei, não faço Porque tem isso ainda, né? Ela acompanhou desde o começo, a Heloísa. Teve gente, na primeira concretagem da fundação, pediram a bomba errada, o concreto errado. O concreto era mais grosso, a brita era maior e não funcionava na bomba. E aí tiveram que jogar com o negócio. Aí tinha fulano aqui, mais o dono da companhia. Gente, aquele dia... Tá na live aí pra trás, você que quer ver... Uma das primeiras, por isso ela tá perguntando se foi isso aí que aconteceu. Não dá pra saber, né? Já que é normal isso acontecer, né?
Esse é o cano que o trator quebrou na fundação? Não. Filho. Boa, Celamar, que tem gente com essa dúvida também. Ó, vamos mostrar qual foi o cano que o trator Pode entrar quebrou. por aqui. Porque o mesmo rapaz que cagou na fundação foi o rapaz que pegou um trator que disse ele que nunca tinha dirigido. Pra trazer os blocos pra botar aqui em cima do slab. Ah, eu tô rindo porque já passou, né? Aí ele atropelou o cano. Ele usou a maquininha para trazer esses blocos, que eles botam os blocos todos aqui para os caras começarem a subir as paredes. E aí, isso aqui não estava aqui ainda, que isso aqui entrou depois com os frames, né? Mas esses canos todos estavam aqui. Pois é, né? Foram esses aí que foram quebrados. E aí o rapaz passou por cima dos canos, tudo. Mas já foi arrumado, tá vendo? Esse já foi arrumado. Quebrou só um pouquinho, ó lá. Tiveram que quebrar um pouquinho. E aí fizeram o reparo deles. E fizeram a emenda. Esse aqui foi besteira. Esse realmente foi bobo. O que tá acontecendo é besteira, não é? Aí a gente já ficou muito... Tu lembra como nós ficamos putos com isso? Porque o negócio tava bom, né? Aí o cara ainda vira e fala, porra, mano, nunca manejei essa máquina. Ele ainda fala, eu nunca dirigi essa máquina. Ô filho da mãe, tu foi pegar a porra da máquina pra quê? Pois é, podia ter deixado ela quietinha lá, Se você nunca usou a máquina, olha, eu vou te falar, viu? Que é isso, Tati? Na minha casa, a construtora deixou faltar 30 centímetros de cano e a água do chuveiro voltava tudo. Uau. Mano. Joyce. Bizarro, hein? Oi? Ó, tu não viu um vídeo esses dias aí de um vazamento na parede? Ai, menina, coitada da moça, a Marcela, a casa dela tá pronta praticamente. Né? Você falou pra mim. A moça... Sei lá, jogaram o concreto nos canos, entupiu os canos do banheiro, aí foi ligar, a água voltou. Só que aí a moça falou assim que a água começou a brotar da parede. Não só do ralo, mas da parede. Aí o marido dela falou, não, é porque escorreu. Ela, não, eu vi brotando da parede. Aí eu fiquei pensando, eu falei, se a água tá brotando da parede, o cano tá estourado dentro da parede, né? Basicamente. Como é que a água brota da parede? A água não brota. É melhor que a água tenha escorrido, igual o marido dela falou, do que senão... Bom, espero que eles resolvam. Ou seja, gente, olha, eu vou te falar, porque o povo não teve cuidado e caiu concreto na porra do negócio. Filho. Vocês acreditam, gente? Ou seja, é igual, tudo igual. E isso é no Brasil, tá? Não é aqui não, é no Brasil. É tudo igual, não tem jeito, viu? Tati, você tá vendo luz no fim do túnel? Sim, filho. Adoro. Olha, tem tem um eco. Tem um buraquinho. Um buraquinho. É bem pequenininho buraquinho, mas tô segurando. Um fiofozinho. Eu tenho um cozinho bem apertado assim, ó, e passa um negocinho de luz. Eu tô segurando aí, fia, viu? Nesse buraquinho aí. Ai, meu Deus do céu. Oi, gente. Obrigada, viu, Janaína? A Janaína mandou sorte. Obrigada, gente. Queria agradecer todo mundo que manda boas energias. E os relatos de vocês, gente, continuem com os relatos. Na última live eu vi muitos relatos, assim. Verdade. É porque me deixa... Olha para você ver, um pouco mais, eu fico mais tranquila de saber que não sou só eu, mas ao mesmo tempo eu fico irritadíssima com alguns relatos e o mesmo descaso, sabe assim? Teve um rapaz que até escreveu que ele falou assim, o jeito é colocar a frustração no cu, sabe assim? Porque eles estão cagando pra gente. É essa sensação, é a sensação de mão atada. Né? Você não pode fazer nada. Exato, é a sensação de mão atada, foda-se, vocês são só mais um cliente. Sabe e era assim? o que a gente estava conversando, né? Para eles é muito normal ter esse problema. Gente brigando com eles por causa das merdas que eles fazem. Faz parte do trabalho dia a dia. deles. Agora Exato. A gente que fica lá dando risada o dia inteiro Exato. e pega um bagulho desse é de cair pra o gente é muito problema. Muito pra eles estão cagando, que é só mais um cliente, é só mais uma cagada, não é? Mas pra gente, é isso que essas pessoas têm que entender. Pra gente não é, gente. Pra gente é o fim do mundo. E aí quando você vai frustrado e a pessoa te trata com indiferença ou, tipo, né, você fala, oi? E aí os relatos me dão eu fico um pouco mais, me faz um carinho, porque eu falo, porra, Tatiana, não é só você. Infelizmente tem mais gente ruim do que a gente imagina, mas pelo menos porque a gente sente que é só a gente. Sabe assim? Sim.
que só tá acontecendo com a gente, que o resto tá todo mundo construindo e tá maravilhoso. Tá tudo lindo, e tá né? lindo. As casas dos outros andam e a nossa fica empacada. Exato. É cruel, bem por aí. é cruel. Então, continuem aí, gente, mandando as energias boas, colocando o relato de vocês, que ou eu dou risada ou eu xingo muito com o relato de vocês, viu? É muito bom. Às vezes os dois ao mesmo tempo. Ó, lembrando que hoje tem Hora da Fofoca lá na Web TV Brasileira. Se você é novo neste canal, não esquece de se inscrever, deixar like, comentar, compartilhar. Se você já teve alguma frustração com reforma e construção, deixa seu relato aí. Assiste as outras lives para você ficar por dentro. Pois é sempre ao vivo. Queria agradecer vocês aí pela última que vocês botaram em Verdade, ficou em YouTube, 6 em alta no YouTube. Canal de construção, que maravilha. Se você pegou essa agora do meio para o fim, volta que fica gravado também, porque nós mostramos rombo que está aqui no corredor de casa. Então tá tudo certinho aí, tá? Não esquece de voltar nas outras para vocês entenderem tudo e também saberem valores de tudo. Óbvio, depois a gente vai falando os valores de novo, mas tudo que já aconteceu a gente já falou valores, tá bom? Então eu espero vocês nas outras lives. Te espero hoje na Web TV. Um beijo, amo vocês tudo. Fui!